Então, começando aqui o nosso segundo bimestre, espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar com um assunto muito interessante dentro da matemática, que fala sobre potenciação, que fala sobre a radiciação. O que seria isso, professor? Calcular potências e calcular raiz quadrada. Eu sei que a maioria de vocês já sabem calcular a raiz quadrada, mas eu vou estar explicando no decorrer das nossas aulas, da minha explicação, eu vou estar explicando passo a passo como calcular a potência, como calcular a raiz quadrada, mostrar para vocês que tanto a raiz quadrada tem a ver com potência e a potência tem a ver com a raiz quadrada, ou seja, vice-versa, e tem uma operação matemática que envolve as duas ao mesmo tempo, que é a nossa multiplicação, tá? Então, se você sabe multiplicar, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3, você já sabe calcular a potenciação, ok? E aí, no final da nossa aula, eu vou estar passando do livro Positivo, né? Espero que todos já tenham esse livro aqui, ó, o Positivo, que refere-se ao segundo bimestre. Dentro dele tem alguns exercícios que eu vou passar para vocês, faremos uma correção posteriormente também. Lógico, caso vocês tenham dúvida, pode me acionar, pode me chamar. E, ao mesmo tempo, nós faremos a nossa atividade do CA, do nosso caderno de atividade também. Aí, nesse segundo bimestre, galera, será diferente. Como, professor Alexandre? Eu vou sempre estar postando também algumas atividades extra. De que forma? Fora o CA, que é o caderno de atividade, e fora o livro Positivo, eu vou estar postando uns exercícios que envolvem este assunto aqui, radiciação e potenciação. Exercícios extras. Para quê, professor? Até para ajudar vocês a treinar mais, a aprender um pouco mais. E quando vocês forem fazer as atividades avaliativas, né, os testes, enfim, vocês estarão um craque nesse assunto aqui, tá? Então, é isso. Prestem bastante atenção nos detalhes. Perguntem, né? Posteriormente podem perguntar, vocês já sabem, nosso canal de comunicação. Tem que perguntar, tem que fazer as atividades. No primeiro trimestre, graças a Deus, o sexto ano foi uma série que não me deu trabalho em relação a fechamento de notas, né? Então vamos continuar mantendo esse padrão. Aqueles alunos que tiveram uma certa dificuldade, agora já pegaram toda a manha de como postar, de como colocar. Então, vamos que vamos trabalhar junto. Espero que, né, se Deus quiser e Ele quer, brevemente estaremos juntos para a gente continuar o nosso ano letivo juntos, firmes e fortes, beleza? Então vamos que vamos, pessoal. Então, pessoal, na aula de hoje, falando sobre potenciação e radiciação, como eu havia comentado anteriormente, ambos assuntos caminham juntos. A parte da potência trabalha muito com a operação matemática chamada multiplicação, e a radiciação trabalha também com a multiplicação e também, ao mesmo tempo, trabalha com a parte da potenciação. Então, eu posso dizer que a potenciação, gente, ou exponenciação, ela é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores primos, ou seja, nós vamos utilizar a potenciação quando o número ele é multiplicado por ele mesmo várias vezes. No nosso próximo passo aqui, eu mostrarei para vocês melhor como seria essa definição de potenciação ou exponenciação. Caso vocês abram outros livros de matemática, vocês podem e vocês irão observar que terá essa palavra exponenciação. Mas vem de quê, professor? Ele vem de expoente, tá? Vejamos aqui no nosso próximo slide como isso procede. Então, veja só, a parte de potenciação, eu coloquei que é uma representação em fatores iguais, ou seja, vocês terão que utilizar a operação matemática
a operação de multiplicação. Ok. Aí eu falei que vocês podem observar a questão da exponenciação em alguns livros. Tá vendo essa palavrinha aqui, gente? Ó, expoente é proveniente de exponenciação. Mas vamos utilizar somente a parte de potência. Potência, ela representa fatores iguais. Como seria isso, professor? Veja só aqui o nosso exemplo, galera. Eu tenho 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, que é igual a 9. Por quê? Vejamos. O 3, ele é a minha base. Então, o 3 eu vou ter que repetir por ele mesmo 2 vezes. Mas esse 2 aqui representa o meu expoente. Então, vamos verificar essa situação aqui ao lado. O 3 é a minha base, o 2 é o meu expoente, significa que eu tenho que pegar a minha base e multiplicar por ela 2 vezes, porque o meu expoente é o 2. Significa que 3 elevado a 2 ou 3 ao quadrado, galera, é igual a 9. E 9 é conhecido como potência, ou seja, o resultado, ok? Então, nós temos uma base, nós temos um expoente e nós temos a potência, que é o resultado. Ok? Tranquilo? Então, essa primeira parte é mais uma introdução e no decorrer da nossa aula aqui, vou mostrar outras situações, irei mostrar para vocês algumas propriedades hoje, não falarei tudo, né? É muita coisa, vamos passo a passo. O importante é vocês saírem daqui hoje sabendo que nós temos, dentro da potenciação, nós temos um expoente, nós temos uma base e nós temos uma potência que é o resultado, ok? Dentro da potenciação, temos que aprender a fazer a leitura dela mesma, ou seja, a leitura de uma potência. Aí eu coloquei aqui 2 exemplos que eles são expoentes que possuem variações, né? Não muitas igual às outras que eu vou explicar para vocês, né? Apenas os expoentes 2 e 3, eles possuem algumas variações. No caso, é o seguinte, eu tenho aqui o 3, quem é o 3, gente? Base. Quem é o 2, galera? Expoente. Então, como é que a gente faz a leitura desse 3 e desse 2? É 3 elevado a 2, ou 3 elevado à segunda potência, tá aqui ela, segunda potência, ou mais popularmente dizendo, mais comum dizendo, 3 ao quadrado, ou 3 elevado ao quadrado. O quadrado é 2, todo mundo sabe disso. Já o meu expoente 3, a leitura é feita da seguinte forma: 2 elevado ao cubo. Por que cubo, professor Alexandre? Porque está elevado à terceira potência, ou 3. Então, como eu falei para vocês, apenas os expoentes 2 e 3 possuem essas variações. O nosso próximo passo, eu vou mostrar para vocês o expoente 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Beleza? Então, eu coloquei aqui novamente outros exemplos e coloquei também de propósito o 2 elevado a 3, tá aí, 2 elevado a 3 ou 2 elevado ao cubo. Mas eu também tenho 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência. Vocês estão observando que o 2 é nossa base e o númerozinho pequeno, que é o 3, 4, 5, 6, o 7 e o 8, é o meu expoente? O que significa isso, gente? Voltando mais uma vez, eu tenho que pegar a minha base e multiplicar por ela mesma quantas vezes aparece o expoente. O primeiro vai aparecer 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente, ok? Isso é para vocês fixarem bem o assunto. Olha só esse próximo aqui. 2
e 5, 2 elevado a 5 ou 2 elevado à quinta potência. Nós temos aqui 2 elevado a 6 ou 2 elevado à sexta potência. O próximo, eu tenho 2 elevado a 7 ou 2 elevado à sétima potência. E o meu último exemplo, eu tenho 2 elevado a 8 ou 2 elevado à oitava potência. O que significa isso, pessoal? Nos nossos exercícios, nos nossos exemplos e lá na nossa questão da nossa avaliação, eu vou pedir para vocês escreverem, tá? Então você pode colocar o primeiro aqui, o segundo abaixo do 2 ao cubo, se eu coloco, representa esse 2 e o 4, 2 elevado a 4. Professor, eu escrevi 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência. Ou seja, gente, ou um ou o outro está correto, tá? A escrita, ela está correta, ou seja, vocês conseguem enxergar a leitura de uma potenciação. Já aqui, eu coloquei para vocês uma coisa importante que vocês já sabem dentro da nossa operação matemática, que é a adição, e ela tem a ver com a multiplicação. Porque a multiplicação, querendo ou não, ela representa as parcelas iguais, a soma de parcelas iguais, a adição. Então, eu coloquei para vocês aqui um lembrete, e é importante saber disso. Que fala sobre o seguinte: pode se lembrar da operação de multiplicação quando representamos uma adição de parcelas iguais. Aí eu coloquei um exemplo aqui simples. Eu tenho o 8 vezes 2. O que significa isso? Que eu vou pegar aqui o 8 e vou repetir ele em soma de parcelas iguais, 8 vezes. Aí você vai encontrar aqui o resultado. Professor, eu já sei que 8 vezes 2 é 16. Ótimo, perfeito. Isso é só um lembrete. Tá aqui, é um lembrete para vocês não esquecerem. Então eu peguei o 8 e repeti em soma de parcelas iguais aqui, quantas vezes? 2 vezes, né? Melhor dizendo, eu peguei o 2 e repeti ele 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 mais 2, 4, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14 e assim sucessivamente. Então ele apareceu o resultado como 16. Ok? Então é só um lembrete para vocês não esquecerem que na multiplicação é a soma de parcelas iguais, pessoal. Muito tranquilo, muito fácil essa parte. Agora, pulando para cá, a questão das propriedades de potenciação. Nós temos várias, tá? Várias. Hoje eu vou falar apenas de 3 propriedades, porque eu acho que são uma das mais importantes para vocês aprenderem, tá? Essa nossa primeira propriedade, gente, ela diz assim: para toda potência cujo o expoente é 0, o resultado sempre será igual a 1. Professor, o senhor vai mostrar isso no quadro para a gente? Vou. Mas veja só. Nosso primeiro exemplo. Eu tenho 50 elevado a 0. Quem é a base? 50. Quem é o expoente? 0. Quem é o resultado? É a potência, é 1. Ótimo. No nosso segundo exemplo. Quem é o meu expoente? 0. A base, 239, resultado ou potência, 1. E no último, eu tenho aqui 62.567, tudo isso elevado a 0, resultado ou potência ou 1. Ou seja, para toda potência cujo meu expoente é o que está lá em cima, pessoal, falamos anteriormente, o resultado, ou seja, a potência sempre será igual a 1, sempre. Ou seja, galera, qualquer número, preste atenção, qualquer número elevado
a zero sempre será igual a 1. Qualquer número. Professor, só está mostrando para a gente só os números naturais. Lógico, são os números positivos. E os negativos? Calma, gente. O negativo somente na próxima série, somente no ano que vem. Então, vocês estão trabalhando só com números naturais. Então, todo e qualquer número elevado a zero, ele é igual a 1. Na outra propriedade, a propriedade 2, vocês vão ver agora uma diferença. Veja bem. Olha só, na segunda propriedade, gente, diz assim, para toda potência cujo expoente é 1, para toda potência eu falo para todo resultado, tá, gente? Para toda potência tem a ver com isso aqui, ó, resultado. Então, para toda potência cujo expoente é 1, ó, o expoente é o que está acima do número, galera. Todo mundo já sabe o que é isso aqui, expoente, expoente, expoente. O 5 é maior 24 e o 990 é conhecido como base. Então, vamos lá. Para toda potência cujo expoente é 1, ou seja, o resultado, quando o expoente for sempre 1, o resultado sempre será igual à própria base, ou seja, resultado será ele mesmo. Então, veja aí. 5 elevado a 1 é igual a 5. 24 elevado a 1 é igual a 24. 990 elevado a 1 é igual a 990. Professor, entendi. Então, a primeira propriedade diz que todo número elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. Fica gravado na mente de vocês. Amém, gente? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. A segunda propriedade, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Primeira propriedade, todo número elevado a zero é 1. Tá? Então, essas duas propriedades, para mim, são as mais importantes, porque isso eu vou cobrar tanto na atividade de vocês, nos exercícios e na avaliação, no teste. E assim, gente, é um assunto que vocês estão vendo agora, de repente vocês já viram isso no ano anterior, e agora vocês vão verificar que possuem tanto algumas regras e propriedades, né? Lembrando que eu estou falando só de potenciação, tá, gente? Radiciação é raiz quadrada, eu vou falar depois. Então, é só potenciação. Então, na nossa segunda propriedade, todo número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Vamos lá para a nossa próxima propriedade, veja bem. Nessa daqui é o seguinte, a minha base agora é 1. A minha base é 1. E eu falo que para toda potência cuja base é 1, o resultado será o mesmo número 1, ou seja, vai repetir a base. Espera aí, professor, espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. A base sendo 1, independente do meu expoente, o resultado será sempre 1. É isso, professor? Sim. É isso, muito bem. Então, professor, vamos lá, vamos recapitular as 3 primeiras propriedades. Todo número elevado a zero é 1. Segunda propriedade, todo número elevado a 1 é ele mesmo. E essa terceira propriedade, para toda potência cuja minha base é o número 1, o resultado será sempre o número 1, será ele mesmo. Então, essas 3 propriedades, para mim, são as mais importantes, tá, gente? Porque ela realmente mostra, se você souber essas 3 propriedades, o restante é fácil. Como eu falei no início, você tem uma base, você tem o expoente, gente, é aquele número que fica em cima do outro número, tá? E o resultado é conhecido como potência. Ah, professor, entendi. Agora, realmente, eu consigo identificar o que é uma potenciação, né? Então, vocês têm que lembrar, pessoal, no final desse capítulo, né, no final desse módulo aqui,
vocês têm que saber calcular e resolver já situações, problemas com os números naturais, tá? Por meio de potenciação e por meio de radiciação, ou seja, dessas operações. E outra coisa, nós vamos aplicar tanto potenciação quanto radiciação, gente, lá nas expressões numéricas. Isso é muito importante saber, tá? Então, nós veremos aí outras propriedades, são várias, mas cada ano tem o seu segmento, tem a sua, digamos que tem a sua regra, tá? Eu não posso aplicar tudo para vocês agora, porque o ano que vem vocês vão rever este assunto. No outro ano seguinte, 8º ano, quando todo mundo estiver no 8º ano, se Deus quiser, todo mundo estará, vocês vão rever e vão entrar em outras propriedades. Então, o que vocês estão vendo agora são as propriedades básicas, ok? Então, assim, a primeira parte de potenciação é isso. Agora é o seguinte, vamos praticar um pouco, vou mostrar um pouco para vocês como é que é feito, aplicando somente a nossa operação matemática, que é a multiplicação. Lembrando, pessoal, que vocês terão que fazer e executar os exercícios que eu passarei no final, tá bom? Então vamos praticar um pouco agora. Então, gente, olha só, eu vou passar para vocês agora aqui alguns exemplos do que eu falei para vocês a respeito de potenciação, primeira, segunda e terceira propriedade. Professor, o que eu tenho que saber, na verdade, sobre potência? Que você tem que saber multiplicar. Se você souber multiplicar, com certeza você sabe resolver a parte de potenciação. Então, olha só, vamos fazer aqui um resumo e vou colocar aqui alguns exemplos que referem-se à potência. Então, me acompanhe aqui por gentileza. Então, olha só, potenciação. Eu falei para vocês que potenciação, nós utilizamos a multiplicação. Ótimo. Então, dentro de potenciação, nós temos uma multiplicação, nós temos uma base, um expoente e um resultado. Então veja só como funciona isso aqui na prática. Eu tenho o número 2, e vou colocar o meu expoente 2. Ótimo, beleza. E quero encontrar um resultado. Aí eu pergunto para vocês, quem é a minha base? Aí você vira para mim e fala, professor Alexandre, a base é o número 2. Ótimo. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Esse aqui é a minha base. Professor, este número que fica aqui em cima da minha base, ele é conhecido como expoente. Expoente com X, tá, gente? Expoente. Perfeito. E esse nosso amigo aqui, que eu tenho que colocar, é conhecido como resultado ou a minha potência. Tanto fez, tanto faz, tá? Então, eu posso colocar aqui como resultado ou potência. Vou colocar nesse cantinho aqui. Como resolver isso daqui? Professor, o senhor falou anteriormente que eu pego a base e multiplico por ela mesma pela quantidade de expoente. O meu expoente é 2, então eu tenho que pegar a minha base e multiplicar. Então eu vou pegar aqui 2 vezes 2, que é igual a 4. Ótimo, professor. Mas eu não poderia pegar o 2 e multiplicar por esse daqui? Não. Nunca façam isso, tá, gente? Nunca vocês podem fazer isso. A minha base eu nunca posso multiplicar direto pelo meu expoente. Eu tenho que pegar a minha base e tenho que multiplicar por ela mesma de acordo com a quantidade que o expoente está aqui mostrando para mim. C2 foi uma mera coincidência, ok? Foi uma mera coincidência. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. 2 vezes 2. Isso aqui é uma mera coincidência. Que vocês não podem pensar que todos os exemplos e exercícios
irão cair nessa coincidência, tá? Então tem que tomar um cuidado. Então eu vou deixar essa representação aqui e vou colocar uma outra situação. Olha só, eu tenho 5 elevado a 1 e 9 elevado a 0. Entra ou não entra nas nossas duas primeiras propriedades? Entra sim, professor. Eu disse para vocês que todo número elevado a 1 é a mesma base, será a mesma base, ou seja, será o número 5, será ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, lembre disso, é ele mesmo. Vou colocar aqui para vocês. Então, esse caso aqui é o número 5. Outro exemplo, todo número elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Lembra a nossa outra propriedade? Então aqui, todo número, independente quem seja, 50, 40, 90, 1 milhão, parará, piriri, sendo elevado a 0, porque o 0 é o expoente, como é que eu vou pegar ele e multiplicar por 0 quantas vezes? 9 vezes. Então ele vai dar um resultado aqui. Então essa propriedade é importante. Então essas duas regras são as mais importantes que eu coloco para vocês. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então essas duas regras para mim são as principais. E a terceira, como eu falei ainda agora, vou colocar nesse cantinho aqui. Eu disse que a minha base sendo o número 1, tá aqui. A minha base sendo o número 1, independente quem seja o meu expoente, a pessoa coloca aí 10. Coloquei 10. Então, base 1, expoente 10, o resultado sempre será a minha própria base. Ou seja, quem é a base nesse caso, pessoal? O número 1. Então, está aqui, ó, o número 1, ok? Então, no resumo, o que eu falei? Potenciação, ela vai ser o inverso, ao contrário de quem? Da multiplicação. Nós temos a nossa base, está aqui, nós temos o nosso expoente, e nós temos o nosso resultado, ou nós temos a nossa potência, ok, gente? Então essa primeira parte é muito fácil, muito tranquilo. No exercício que eu vou passar para vocês para casa, basicamente vocês vão pegar isso aqui que eu estou passando para vocês e executarem lá no livro positivo. A princípio vou passar somente 2 páginas, mas deixa para depois, no final eu vou falar quais são as páginas. Mas para aprender isso daqui de fato, tem que treinar. De que forma? Exercitando, treinar, aprender mesmo, de fato. Porque, como eu falei, isso aqui é um assunto que vai estar no 6º ano, no 7º ano, no 8º, no 9º, 1º, 2º, 3º, faculdade, universidade, nível superior. Então, potência vocês têm que saber. É igual a radiciação, que vai ser lá na frente, né? No nosso próximo tópico que eu vou falar. Mas hoje eu gostaria de passar para vocês o conceito de potência e, ao mesmo tempo, as 3 propriedades importantes. A primeira, gente, relembrando, vamos lá. Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, ou seja, é igual à base. E toda base sendo 1, independente do meu expoente, o resultado vai dar 1. Ok, pessoal? Muito fácil essa primeira parte aqui, tá? Muito tranquilo. Vamos fazer mais exercícios agora, mais exemplos, para vocês ficarem bem craque. Por quê? Porque lá na frente eu vou pegar essa situação, por exemplo, e vou agregar a essa, ou seja, eu posso pegar aqui 5 elevado a 1 e multiplicar por 9 elevado a 0. É fácil, todo número elevado a 1 é ele mesmo, todo número elevado a 0 é 1.
Aí se eu pegasse essa situação e multiplicasse, o resultado daria 5. Por quê? Porque 5 vezes 1, 5. Mas isso é só lá na frente. Hoje nós temos que sair daqui sabendo o que é potenciação. Quais as propriedades que o professor passou. Será que eu aprendi? Será que eu consigo resolver os exercícios? Consegue sim, tá? Então a primeira parte é isso, dê uma olhada que eu vou fazer mais exemplos para depois nós partirmos já para os exercícios que vocês vão fazer em casa. Dê uma olhada por gentileza. Então, gente, para a gente finalizar essa parte aqui, eu vou colocar outros exemplos. Eu também vou fazer uma demonstração na representação de multiplicação. Olha só, vamos pegar o número 7, tá? Vou colocar aqui exemplos. Vou pegar o número 7. Exemplo número 1, 7. 7, eu vou elevar ele ao quadrado. 7 ao quadrado. Lembra no início que eu expliquei para vocês? Então, quem é minha base aqui? Professor, é o número 7. Perfeito. O que eu vou fazer com esse número 7? Professor, o senhor vai repetir ele através da multiplicação 2 vezes. Então, não posso dizer que é 7 vezes 2, 14. Eu tenho que colocar o 7 multiplicado por ele 2 vezes. Então, vai ficar 7 vezes 7, que é igual a 49, entenderam? Eu não posso pegar a base e multiplicar pelo meu expoente. Eu tenho que pegar a minha base, quem é a base? 7, está aqui, e dividir ela em fatores iguais, ou seja, utilizando o produto, utilizando a multiplicação. Beleza? Muito fácil, tá, gente? Não multiplica esse por esse aqui, não. Outra situação, inverso. Se eu tenho um número 6, e vou repetir ele 5 vezes. Repetir ele 5 vezes através da multiplicação. Então, eu vou pegar 6 vezes 6, vezes 6, vezes 6 e vezes 6. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer a inversão. Agora eu quero que vocês representem esse daqui em uma única potência. Quem é minha base sexto ano? Professor Memo? A base é 6. Ótimo, então vou colocar aqui a base 6. E o 6 está aparecendo quantas vezes aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu repito a base e vou elevar ela à quinta potência. Ah, entendi, professor, legal. Então 1 é o inverso do outro. Eu tenho aqui a base e tenho o expoente e quero encontrar um resultado. Nesse outro aqui abaixo, eu tenho aqui a minha base multiplicando por ela 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero fazer uma redução de uma só base com expoente. Então, nesse caso aqui, vocês não precisam colocar um resultado. Na avaliação, quando vocês forem fazer, eu vou pedir dessa forma e desta forma. Dê o resultado dessa potência. 7 está aqui, eu vou ter que multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Olha o 2 aqui. 7 vezes 7, 49. Aí quando vocês forem aprender a radiciação, vai ser o contrário da potência. Eita, professor, legal, caraca, muito interessante. Quer dizer que radiciação ou a raiz quadrada é o inverso da potência. Olha só como é que vocês vão pegar. Rápido, fácil, prático. Raiz quadrada de 49, gente. Professor, 7. Porque 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. É lógico que eu só estou dando uma demonstração, eu não estou explicando potenciação, mas potenciação é assim. É assim que a gente aprende, ok? Então, nesse exemplo aqui, eu peguei 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. E eu peguei o 6 que está multiplicando por ele 5 vezes. Isso daqui é produto.
Isso daqui é multiplicação. Então, potenciação é o inverso da multiplicação, tá? Então, eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5, repeti ele, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e repeti ele aqui. Essa repetição aqui, ele é chamado de expoente. Se ele aparece 5 vezes, vai ser o elevado à quinta potência, tá, gente? Então, muito fácil, muito tranquilo. Os exercícios que vocês farão do livro positivo, que daqui a pouco eu vou colocar para vocês, é isso daqui. Eu quero que vocês façam isso daqui. Lembrando que nós temos 3 propriedades importantes. 3. Todo número elevado a 1, quanto é que é, gente? É ele mesmo, muito bem. Todo número elevado a 0 é 1. Toda base 1, independente quem seja o meu expoente, o resultado vai ser a própria base. Beleza? Não pode esquecer essas 3 informações precisas, tá? Podem anotar, dê uma olhada, mas é muito fácil essa parte. Então, gente, para finalizar a nossa aula de hoje, eu deixo aqui com vocês os exercícios do nosso livro positivo, ok? Eu peço para vocês executarem, fazerem apenas 2 páginas, a página 5 e a página 6. Eu quero que vocês façam todos os exercícios. Quando vocês abrirem o livro, vocês vão verificar que o que eu passei aqui anteriormente tem tudo a ver que está nessas 2 páginas lá do seu livro positivo, tá bom? Lembrando que eu também coloquei aqui, ó, uma data. Como sexta-feira será feriado, vocês vão descansar um pouquinho, tudo, enfim. Então, vocês terão que me entregar esses exercícios no dia 4/5, na segunda-feira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre a parte de potenciação. Reforçando mais uma vez, pessoal, fiquem em casa, não inventem de sair. Daqui a pouco vai dar uma amenizada, todos nós estaremos juntos, se Deus quiser e Ele quer, com certeza, para nós continuarmos o nosso trabalho presencial. Mas é muito importante vocês visualizarem as nossas videoaulas, participarem, postarem os exercícios que vocês estão fazendo, prestar muita atenção nas datas, tá? Como eu falei, esse bimestre eu vou estar passando mais exercícios para vocês. Tudo será avaliado, tudo será colocado na planilha para que quando chegarmos no final do bimestre, estará tudo anotado para vocês saírem com um resultado bom, ok? Então, muito obrigado, boa noite, se cuidem e fiquem com Deus, ok? Tamo junto, um abraço.